Muito bem, estamos aqui de volta para continuar o curso de História e Geografia Bíblica. E nessa lição de número 10, nós vamos falar das viagens missionárias de Paulo. A lição 10 também conclui o nosso curso de História e Geografia Bíblica. E nós recomendamos o aluno que já faça a sua matrícula para a próxima matéria, que começa semana que vem. Vamos lá, lição 10, as viagens missionárias de Paulo. Nós temos aqui um mapa, onde temos a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, essa grande bota Itália. Note quanto Paulo viajou. Então, nessa lição, nós vamos chamar de geografia missionária, através das viagens apostólicas de Paulo. Vamos conhecer cidades do mundo antigo, onde foi instalado a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nos esforços missionários de Paulo. Nesse estudo, não há como evitar a pergunta: como pode o apóstolo, em tão pouco tempo, evangelizar os principais centros do Império Romano e, finalmente, instalar-se em Roma com a mensagem do Santo Evangelho? Ou melhor, ainda, como pode um único homem revolucionar o mundo de toda a sua época? E a resposta não exige muita abstração. Em primeiro lugar, era Paulo um mensageiro extraordinário do Senhor, através do qual o evangelho foi universalizado. Além disso, o apóstolo utilizou a infraestrutura do império para viajar cidade em cidade e de província em província, de um reino para outro, principalmente levando o evangelho. Então, o Império Romano ajudou muito a propagação do evangelho. Primeiro, era um único império. Não é como hoje, que são várias nações da Europa, mas era um único império. E Paulo ainda era um cidadão romano, da qual ele usou isso algumas vezes em suas prisões e em seus julgamentos. Eu quero mostrar esse mapa para que o aluno tenha uma ideia. Esse mapa são as estradas romanas. Olha, estradas que foram construídas. Na lição 9, falamos de algumas estradas de Israel. Olha quantas estradas, essas linhas vermelhas, eram estradas construídas por Roma, o que facilitou a propagação do evangelho. Aqui é o norte da África. Olha as estradas construídas por Roma para que seus exércitos andassem nelas. E isso ajudou em muito a propagação do evangelho, as viagens que Paulo fez. Paulo andou mais de 10.000 milhas, ou às vezes pelo mar também, usava-se o mar, não é? E eu, quando não ia por mar, ia por terra, mas todo o império era unido por estradas que foram construídas, estradas hoje que continuam válidas, por exemplo, como a Via Ápia. Se for hoje à Itália, e eu fui lá, visitei a Via Ápia, você anda pela Via Ápia e imaginar que nos tempos romanos exércitos passaram por ali. Então essas estradas ajudaram em muito a propagação do cristianismo, ajudaram em muito as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. E nós vamos falar nessa lição dessa primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. Muitas Bíblias, nos fundos delas, tem mapas bem coloridos que você deve estudar. Não deve só ler a Bíblia, vai lá e veja os mapas. Então vamos falar nessa lição a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem, a terceira e finalmente a sua quarta, que foi chamada quarta, ou a viagem que ele vai a Roma. E assim concluiremos essa aula aqui. A primeira viagem missionária de Paulo, nós vamos ver aqui nesse mapa, ela foi mais a região da Galácia, não é? Foi aqui, ó, Paulo saiu
de Antioquia, desceu à ilha de Chipre, depois foi pela Panfilha, Pisídia, Cilícia, Capadócia, foi aqui, ó. Essa foi a sua primeira viagem missionária. Seu companheiro, nessa época, foi Barnabé. Atos capítulo 3, separa Paulo e a Barnabé para a obra que tenho com eles. Então, os dois saíram da cidade de Antioquia da Síria, tá vendo? Antioquia da Síria, ao norte de Israel, Antioquia da Síria. Desceram a ilha de Chipre, subiram pela região da Panfilha, Capadócia, região da Galácia. Foi aqui que levou Paulo a escrever depois a carta aos Gálatas, não é? E essas são a Antioquia da Síria. Devemos lembrar que há duas cidades com o nome de Antioquia. Uma ficava na Síria e a outra na Pisídia, onde Paulo também visitou na sua primeira viagem missionária. Depois, em Jerusalém, Antioquia da Síria tornou-se uma cidade ligada à história do cristianismo primitivo. Há, na verdade, 5 cidades importantes em todo o Império que foram consideradas importantes para a propagação do Evangelho. Primeiro, Jerusalém, onde tudo começou, dia de Pentecostes. Segundo, Antioquia da Síria, da onde saiu Paulo e Barnabé. Uma terceira cidade importante é Éfeso, na Ásia Menor. E a quarta cidade, claro, a capital do Império, Roma. E há uma quinta cidade que menciona também no livro de Atos, mas não menciona exatamente que Paulo esteve lá, mas que veio um grande pregador de lá, Alexandria. Apolo era da cidade de Alexandria. Alexandria já ficava no Egito, não é? Então, essas 5 cidades são cidades estratégicas, olha só. Jerusalém, onde tudo começou. Jerusalém, depois Antioquia, depois a cidade de Éfeso, aqui na Ásia, depois, claro, Roma, que é a capital do Império, e a cidade de Alexandria. Essas 5 cidades são centros importantes da propagação e divulgação do Evangelho por todo o Império no cristianismo primitivo. Vamos falar de Antioquia da Síria. Fundada 300 anos antes de Cristo, Antioquia logo se tornou uma das primeiras cidades do mundo antigo. Seu nome era em homenagem a Antíoco Epifânio, lembra? O que invadiu, né? E foi por ocasião da morte de Alexandre Magno que, quando Antíoco recebeu, fundou a truculenta dinastia que muitos transtornos traria aos filhos de Israel. Não obstante, os judeus que viviam em Antioquia eram governados pelo seu próprio chefe e desfrutavam de muitos privilégios políticos. Os cristãos, constrangidos a deixar Jerusalém depois da morte de Estevão, instalaram-se em Antioquia devido à perseguição que se iniciou em Jerusalém. Em Antioquia também aconteceu algo muito importante. Foi aonde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Em Antioquia, o apóstolo Paulo desempenhou uma importante etapa do seu ministério. Dali, Paulo e Barnabé saíram para a viagem. Foi Barnabé que foi buscar a Paulo para estar em Antioquia. E após eles seguem a sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13 a 15. Depois da sua primeira viagem missionária, entre os gentios propagando o evangelho, eles vão a Jerusalém, para o concílio em Jerusalém, Atos 15, que Paulo queria estar certo que o evangelho que ele pregava estava de acordo com a fé cristã entre os gentios, porque até então, quando a igreja era formada, só judeus, não tinha problema em guardar a lei. O problema era impor a lei para os gentios. E também impor ritos da lei, como a circuncisão e outras coisas, não é? Seleucia.
situada na foz do rio Orontes, era uma das principais cidades da Síria. Ficava ali concorrida pelo porto do mar Mediterrâneo. Paulo e Barnabé partiram de Seleucia. Então, aqui nós temos, olha bem no mapa, Antioquia, que está mais adentro, e Seleucia, que era a cidade portuária. Daqui, Paulo e Barnabé de Antioquia foram a pé até Seleucia, e de Seleucia partiram, né, para a ilha de Chipre. Tá vendo? Foram à ilha de Chipre pregar aqui, né? Então, eles partiram daqui para a ilha de Chipre para pregar o evangelho. Então, foi dali que eles partiram de navio, né? Eram barcos, não eram como os navios de hoje, eram barcos a remos, a velas, com a força do vento. Desse porto, eles iniciaram a sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 3, 13, verso 4. O nome da cidade de Seleucia era em homenagem a Seleuco Nicator. Seleucia distava 26 quilômetros de Antioquia. Na era apostólica, desfrutava de uma grande autonomia política. De Seleucia, eles partiram para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre tinha duas cidades importantes. Aqui, ó, Salamina, que fica desse lado da ilha, e Pafos, desse outro lado da ilha, tá vendo? Essas eram as duas cidades importantes de Chipre. Então, eles começaram ali, não é? Salamina ficava no extremo de Chipre, foi nessa cidade que Paulo desembarcou da sua primeira viagem missionária, Atos 13, verso 5. Não eram poucas as sinagogas que haviam em Salamina. Em vez de Herodes possuir Chipre, várias minas de cobre dessa ilha eram utilizadas pelos milhares de judeus, e com o tempo a cidade veio até desaparecer. Suas ruínas se encontram às proximidades da atual Famagusta. Pafos era outro lado da ilha, como nós mostramos, né? Salamina, desse lado de Chipre, do outro lado Pafos, a cidade de Pafos. Ela ficava a sudoeste de Chipre, e Pafos era um dos maiores santuários de Afrodite. Segundo a mitologia, nesse local teria a deusa saído do mar. Os cultos a Deus eram marcados por infreável libertinagem. A sua tomada pelos romanos no ano 58 a.C., Pafos era governada por uma sacerdote de Afrodite. Foi em Pafos que deu encontro de Paulo com o mágico Elimas, que, repreendido pelo apóstolo, veio a experimentar o peso da mão de Deus, ficando por um tempo cego, igual Paulo teve também. O que acontecera fez com que o procônsul romano Sérgio Paulo passou a crer na mensagem do evangelho. A partir de Pafos, Paulo passou a ser conhecido como Paulo, apóstolo e doutor dos gentios. A cidade hoje chama-se Bafo, não é? A cidade de Chipre. Então, visitar a ilha de Chipre é possível hoje também. A antiga cidade de Pafos. Daqui, eles partiram para a Panfilha, não é? Ele partiu daqui de Pafos para a Panfilha e foram a Perge. Foi a cidade de Perge que o jovem, aqui em Panfilha, na cidade de Perge, que o jovem João Marcos veio a separar-se de Paulo e Barnabé, retornando a Jerusalém. E isso vai causar a discussão de Paulo e Barnabé depois do concílio, Atos 15, versos 36 a 41. Entrando pela Panfilha, passando pela cidade de Perge, onde ele abandonou, entrando pela Panfilha, eles foram à cidade de Antioquia de Pisídia. Pisídia é essa região mais ao norte aqui. Então, aqui é a região da Panfilha, aqui a Pisídia, Antioquia de Pisídia, aonde
eles vão continuar. Então, note que há duas Antioquias, Antioquia da Síria e de Pisídia. Hoje, a Antioquia de Pisídia só restou ruínas. Destacamos um templo e um teatro de uma igreja e um importante aqueduto. A pregação de Paulo foi na sinagoga. Paulo sempre procurava os centros judaicos e levou muitos gentios também a se converterem. Os judeus, porém, ficaram enciumados e começaram a mover grande perseguição ao apóstolo, que se viu obrigado a deixar a cidade, foi a Icônio e depois a Listra. Voltando em Listra, dirigiu-se novamente a Antioquia de Pisídia. Paulo também teve em Icônio, que era a capital da Licaônia, cidade hoje visitada por Paulo durante sua primeira viagem missionária. Em Icônio estava situado no planalto de Licaônia, bem no centro da Ásia Menor. Era importante por achar-se rota ligada a três proeminentes localizações: a cidade de Éfeso, Antioquia e o Eufrates. Em virtude dessa localização, ali foi transportada pelas 19 tropas romanas. Era um ponto estratégico missionário. A cidade hoje chama-se Cônia. Listra, cidade da Licaônia, localizada na província romana da Galácia, onde Paulo e Barnabé foram venerados ali como deuses após um milagre, que aconteceu. Fora dos muros da cidade encontra-se o templo de Júpiter, e segundo a lenda, os deuses Júpiter e Mercúrio haviam séculos antes visitado a cidade. Daí o porquê Paulo e Barnabé foram chamados de deuses na cidade após a cura de um homem. Timóteo era natural de Listra, tinha conhecimento do sofrimento e perseguição de Paulo. Atos, capítulo 14, versos 6 a 20. 2 Timóteo 3, verso 10. Aqui no vosso livro, há um pequeno mapa das cidades por onde Paulo passou em sua primeira viagem missionária. E nós aí temos algumas rotas, Paulo indo a Roma, depois Paulo indo à Espanha. Tudo isso temos aí nesse primeiro mapa. Outra cidade importante, Derbe. Derbe, em termos geográficos, pertencia a Licaônia. Derbe fazia parte da província romana da Galácia. Mais tarde, quando Paulo escreve aos Gálatas, é uma região, novamente não é uma cidade. Gaio, companheiro do apóstolo Paulo, era natural de Derbe. Atos, capítulo 20, verso 4. Derbe é provavelmente o da muralha de Gudlicim, a uns 48 quilômetros ao sudoeste de Listra. Listra, Icônio e Antioquia. Regressando pela mesma rota onde ele foi, Paulo retorna, confirmando a fé dos irmãos. E aí Paulo parte para de Atalia, cidade portuária da Panfilha, localizada por Paulo e Barnabé, e regressa a Antioquia, terminando assim sua primeira cruzada missionária. Olha só, então, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. De Antioquia desceu para Seleucia, foi a Salamina, na ilha de Chipre, de Salamina a Pafos, subiu pela Panfilha, a Perge, Antioquia da Pisídia, foi a Listra, a Derbe, Então essa foi daqui, Paulo regressa, chega aqui nesse porto e volta para Antioquia da Síria, tá bem? Essa foi sua primeira viagem. Sua segunda viagem ele vai fazer aqui, por terra. Mas na sua primeira viagem, foi uma viagem mais curta, Paulo realiza, então, com Barnabé. Talvez durou meses, essa primeira viagem, alguns dizem 8 meses, outros chegam a dizer quase um ano, nessa primeira viagem missionária. Vamos aos exercícios. Depois de Jerusalém, a cidade mais estreitamente ligada à história do cristianismo primitivo, letra A, Antioquia da Síria.
10:2. Cidade onde o governo herodiano construíra minas de cobre, empregava diversos judeus, Salamina, daí o nome, Salamina, não é? De minas de cobre. 10:3, na cidade de Pafos, na primeira viagem de Paulo, teve lugar o episódio do procônsul romano Sérgio Paulo. Passou a crer no evangelho e depois testemunhar. Letra A, o peso da mão de Deus sobre o mágico ilusionista Elimas. 10:4, em Listra, cidade da Licaônia, deu-se um grande equívoco envolvendo Paulo e Barnabé. Os habitantes pretenderam venerar os apóstolos, crendo que eles fossem, letra A, os deuses Júpiter e Mercúrio. Vamos à segunda viagem missionária de Paulo. Não é? Então a primeira nós já vimos por onde Paulo passou. A segunda, Paulo estava em Jerusalém. É daqui que ele vai partir. E note que ele vai descer a Cesareia Marítima. E daqui Paulo sobe daqui de Jerusalém por aqui. Quando Paulo retorna aqui. Então Paulo vai subir de Jerusalém, depois do concílio. Eles têm uma discussão com Barnabé. Barnabé quer visitar os irmãos, mas quer levar João Marcos. Paulo não concorda, porque João Marcos os abandonou na primeira viagem. E Paulo então parte de Jerusalém com Silas, volta a Antioquia, e daqui Paulo vai fazer a segunda viagem. Olha, a segunda viagem é um pouco mais longa. Ele vem até Antioquia e daqui ele vai por terra com Silas, entra pela Ásia, vai a Mísia, e na segunda viagem Paulo vai cruzar para a Europa, vai passar por toda a cidade de Éfeso e daqui Paulo retorna a Jerusalém. Então a segunda viagem é mais tensa que Paulo faz. Ele dá continuidade na segunda viagem, voltando novamente para Antioquia, não é? Ele tem essa discussão com Barnabé, eles se apartam, e Barnabé segue com João Marcos e Paulo segue com Silas. Não é? Então ele volta, terminando o concílio apostólico de Jerusalém, Paulo retornou a Antioquia, e aí, para comunicar também o resultado do concílio e as posturas que seria dos gentios diante da lei mosaica. E após isso, Paulo inicia sua segunda viagem missionária, agora acompanhado por Silas. Na igreja de Antioquia era notável também os profetas, não é? Temos também, aí Paulo parte, vai para Tarso. Tarso era a principal cidade da Cilícia. Está aqui Tarso, principal cidade da Cilícia. Lembra que Tarso era a cidade de Paulo. Paulo era chamado Paulo de Tarso, da cidade, da região da Cilícia, não é? Foi ali que Paulo nasceu. Então, era a sua terra natal. Atos 9, 11 a 30, Atos 11, 25, era famosa pelos centros educacionais. Também havia a sua universidade, não é? Que era tão procurada quanto Atenas e Alexandria. Pompeu, Júlio César, Antônio, Augusto conferiram aos habitantes de Tarsus o status de cidadão romano. Paulo ganhou aí, Atos 22, 28. Já visto, o apóstolo Paulo era cidadão romano. Tarso atualmente não passa de uma aldeia pobre sem importância, mas não era assim na época de Paulo. Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, essas cidades já foram mostradas, né, no texto anterior e fizeram parte da primeira viagem missionária de Paulo. Mas agora, na segunda viagem, o jovem Timóteo se une a Paulo, Atos 16, verso 1 a 3. E eles vão a Samotracia, pequena ilha situada ao noroeste do mar Egeu. Aqui ancorou o navio de Paulo durante sua segunda viagem missionária. Em Samotracia, achava-se localizada entre Troade e Neápolis. Ao longo do tempo, achou
recebeu diferentes designações, como Dardânia, Leucânia e Samos. Sua principal cidade foi na parte central da ilha. Apesar de suas dimensões, 27 quilômetros de perímetro, tinha o status de nação livre e soberana sobre o atual nome Somatraque. Neápolis, outra cidade portuária da Macedônia, localizada nas proximidades de Filipos, Atos 16:11. Em Neápolis, que foi o primeiro lugar da Europa a ser visitada por Paulo, aqui chegou o apóstolo ordenando sua visão que ele teve, passa a Macedônia e nos ajuda. Foi a visão de Troade, Atos 16:8-10. Filipos, a cidade da Macedônia, cujo nome foi dado em homenagem ao rei Filipe, pai de Filipe II, pai de Alexandre Magno, em 350. Filipe reedificou, tornando-se uma das mais aprazíveis cidades do mundo antigo. Entre Filipos e o mar havia cadeia de montes, através dos quais passava a estrada que levava às minas interior macedônio. Filipos significa em grego, pertence a Filipe. O Evangelho de Cristo foi anunciado pelo apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, o que resultou também na conversão de Lídia, e Paulo depois repreendeu o espírito de uma jovem, foi entregue à prisão, ele e Silas, e a conversão do carcereiro. Paulo esteve em Filipos 2 vezes, uma em Atos 16:12 e outra em Atos 20, verso 1-6. A igreja ali estabelecida por muitos anos foi pastoreada por Lucas, conforme infere alguns documentos. Paulo também escreveu a carta aos Filipenses, uma de suas cartas. Os filipenses manifestaram gratidão ao trabalho do apóstolo Paulo e mandaram ajuda para ele quando ele se encontrava em Roma, não é, para que ele anunciasse o evangelho. Quando Paulo também esteve na Acácia, os filipenses mandaram também uma oferta em dinheiro. Mais tarde, enviaram através de Epafrodito outra oferta de amor quando souberam de sua prisão em Roma. Filipenses 2, verso 25-30, Filipenses 4, 10-20. Entender essa história ajuda-nos a entender melhor a carta e os agradecimentos de Paulo. Muito bem, marque-se para certo e para errado. Segundo Atos 15, 23, Paulo esteve em Antioquia da Síria pela segunda vez, em especial para levar as resoluções do Concílio de Jerusalém acerca da postura dos gentios face à lei mosaica. Certo, 10:5, certo. Cidade natal de Paulo, Tarso, era notável por centros educacionais, em particular sua universidade, que era tão procurada quanto a de Atenas e de Alexandria. Certo, 10:6, certo. Neápolis era a cidade portuária da Macedônia, região visitada por Paulo em sua segunda viagem missionária, atendendo ao chamado especial Deus lhe fizera por meio de uma visão, conforme Atos 16, 8-10, certo? A conversão de Lídia e o carcereiro de Filipe são as primícias do trabalho apostólico na Europa, conforme Atos 16, 12-40, certo? Vamos ao texto 3, ainda continuando a segunda viagem missionária. Segundo conhecemos as cidades visitadas por Paulo, em sua segunda viagem, ele seguiu na propagação do evangelho. De Filipos, Paulo foi para Anfípolis, cidade da Macedônia, localizada não muito distante de Filipos. Aí esteve o apóstolo em sua segunda viagem, Atos 17:1. Era uma cidade e um centro produtor de azeite, figo e madeira. De lá, Paulo partiu para Apolônia, cidade da Macedônia, localizada a 60 quilômetros a leste de Tessalônica, por passarem os apóstolos Paulo e Silas quando sua viagem. De Apolônia, Paulo chega a Tessalônica, da onde Paulo mais tarde escreve duas cartas, 1 Tessalonicenses, 2.
e acredita que foi uma das primeiras cartas de Paulo, foi a Tessalônica, cidade da Macedônia, cujo nome era Termas, que significa banhos quentes. Tessalônica situa-se no Golfo Termaico. A cidade passou a ser designada pelo general macedônio Cassandro e propôs-se a homenagear sua esposa, irmã de Alexandre Magno. Sob o governo romano, em 146 a.C., Tessalônica foi guindada a capital de um dos 4 distritos da Macedônia e foi a sede do governo, cidade livre administrada por Politarcas, Atos 17, versos 6 e 8. Devido à sua localização estratégica e o seu porto, que atraía muitos comerciantes judeus, romanos, gregos, conhecido como Salônica, e ainda floresce como cidade comercial. Paulo esteve em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária e recebeu dos filipenses a sua ajuda. Atos 17. Dali, Paulo de Tessalônica partiu para Bereia. E diz que os crentes em Bereias, essa comunidade era mais nobre que os de Tessalônica. Eles examinavam as escrituras. Muitos hoje institutos bíblicos são chamados de bereianos, né? Ou Bereia, porque examinavam as escrituras. De Bereia, Paulo foi para Atenas, capital da Grécia. O apóstolo ali em Atenas pregou um dos seus sermões famosos acerca do Deus desconhecido, e ele pregou no Areópago, onde discutia os filósofos epicureus e estoicos. Atenas era uma cidade inquiridora, filosófica, cheia de tradições e culturas. Segundo a tradição, Dionísio Areopagita se converteu e no discurso de Paulo, junto com sua mulher chamada Damares, Atos 17, verso 34. De Atenas, Paulo partiu para Corinto, cidade edificada no Istmo, que liga o Peloponeso ao continente. A cidade de Corinto desfrutava do concurso de 2 portos, o de Quencreia ao oriente e o de Lecto ao ocidente. De um recebia as ricas mercadorias da Ásia, do outro os produtos da Itália e dos demais países do ocidente. Nesse istmo, que ligava esses 2 portos e os 2 mares, o Mar Egeu e Adriático, era um importante centro comercial, e a cidade de Corinto era localizada ali. Como não havia o canal que hoje existe, quando chegava de um porto, era usado escravos e carros para transportar para outro porto, via terra, próximo, passando pela cidade de Corinto, devido o culto a Vênus que se fazia acompanhar de vergonhosos ritos, e também havia prostitutas no templo da cidade de Corinto. Por isso Paulo diz aos coríntios: abstenhai-vos da prostituição. Paulo chegou no fim de sua segunda viagem, permaneceu 18 meses ali e fundou a igreja de Corinto. Dali, Paulo também escreveu sua epístola aos Romanos. Coríntios, original, já não existia quando Paulo ali esteve, pois a cidade foi reedificada por Júlio César e funcionou como capital da província romana da Acaia. Éfeso, a capital da província romana da Ásia, não é? Então, na Acaia, a capital era Corinto. Em Éfeso, era a capital romana da Ásia. A cidade de Éfeso está localizada às margens do Mar Egeu. De Corinto, Paulo foi para Éfeso, Atos 19, e era uma das 3 maiores cidades litoral. Foi de Éfeso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Éfeso tornou famosa por abrigar o templo da deusa Diana, e seu teatro comportava 24 mil pessoas, onde teve aquele grande discussão acerca dos artífices da deusa Diana, que dizia grande deusa Diana dos Efésios, Atos 19. Cesareia. Da cidade de Éfeso, Paulo retorna
para Cesareia, onde ele desembarca e onde nós já mencionamos na lição 9. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Próximo de Filipos, na Macedônia, era importante centro e produtor de azeite, figo e madeira. Aqui é Anfípolis, letra de número B. 2 cartas endereçadas à cidade mostram o elevado estado de caráter da igreja estabelecida por Paulo. Aqui é Tessalônica, letra C, Tessalônica. Corinto também Paulo escreveu 2 cartas. Cidade onde Paulo permaneceu 18 meses no fim de sua segunda viagem e onde escreveu a epístola aos Romanos, letra A, Corinto. Tornou-se famosa por abrigar o templo da deusa Diana, aqui é Éfeso, letra E. Paulo permaneceu um período de 1 ano e meio em Coríntios e depois quase 2 anos na cidade de Éfeso. Então note que essa segunda viagem missionária de Paulo foi mais longa, né? Ele permaneceu mais 3 anos fazendo essa viagem antes de retornar a Jerusalém. Nessa cidade sudoeste da Macedônia havia uma nobre comunidade judaica que conferia as escrituras que tudo que Paulo pregava. Letra D, Bereia. Os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Vamos ao texto 4, a terceira viagem missionária. Quando Paulo iniciou sua terceira viagem missionária, o cristianismo já estava conhecido por todo o Império Romano. De inícios humildes em Jerusalém, o apóstolo fez-se o grande missionário dos gentios. Em Antioquia, confrontou a cultura helena. No Areópago, desafiou essa cultura. E pouco a pouco foi até chegar e desafiou a própria Roma. O apóstolo Paulo foi poderosamente usado por Deus para cumprir a parte mais difícil da grande comissão, levar o evangelho até os confins da terra. Nesse texto, nós vamos acompanhar o apóstolo gentios em mais empreendimentos. Nessa vez, um percurso que ele vai correr de 4.200 quilômetros. É muita distância, principalmente numa época em que não havia veículos, se utilizava do mar ou a pé em estradas, ou quem sabe, às vezes montado em algum tipo de animal. Com as 2 viagens anteriores, o apóstolo Paulo partiu da igreja de Antioquia da Síria para a sua terceira viagem. Não é sem razão que essa igreja é conhecida como igreja missionária por excelência. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia, o apóstolo visita essas cidades, fortalece a fé dos irmãos, conforme já vimos. Éfeso, o autor de Atos dos Apóstolos, dá uma atenção especial ao ministério de Paulo em Éfeso. Aqui, de acordo com Atos 20, 31, o apóstolo ficaria 3 anos pregando, ensinando e doutrinando. Éfeso era conhecida como a igreja das regiões celestes, onde Cristo nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, conforme Paulo escreve aos Efésios. Em Éfeso, Paulo encontrou 12 varões que conheciam apenas o batismo de João. E ali, Paulo então orou por eles, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram, e começou assim o evangelho propagar por toda a Ásia Menor. Macedônia, deixando Éfeso, o apóstolo dirigiu a Macedônia, onde consolou as igrejas de Cristo, confirmando-lhes a palavra, Atos 20, verso 1. Na Macedônia estava localizada a região montanhosa da Península Balcânica. No ano 148 a.C., o país foi convertido em província romana. Atualmente, é o território que se encontra ex-Yugoslávia ou a Bulgária. Você lembra da visão que Paulo teve acerca da Macedônia? Grécia, situada ao sudeste da Europa, a Grécia é conhecida com justa razão como pátria da filosofia.
durante sua terceira viagem, Paulo esteve aqui realizando o país, pregando, Atos 20, verso 8. Filipos, aqui ficou o apóstolo por alguns dias para embarcar em Troade. Ele já tinha visitado Filipos em Atos 16, agora em Atos 20, Paulo volta, verso 3 a 5. E fala dos filipenses, o evangelho que Paulo dispensa ali para eles. Troade. Foi em Troade que o apóstolo Paulo, antes de seguir viagem, fez um longo discurso, do qual o jovem Eutico caiu do terceiro andar que estava na janela ao adormecer com o longo discurso de Paulo. Paulo desceu e diz alguns que Eutico tinha morrido, mas Paulo ressuscitou o fôlego de vida e Paulo falou até pela manhã na cidade de Troade. Mileto, cidade jônica costeira, localizada a 60 quilômetros ao sul de Éfeso. Durante centenas de anos, Mileto foi um importante porto marítimo. Nesse porto, o apóstolo reuniu os anciões de Éfeso, fez-lhe um comovente discurso. Entre outras coisas, disse que estava indo para Jerusalém, onde ele seria preso pelos judeus, o que mais chocou os anciões. Ali, eles nunca mais viriam o rosto de Paulo. Atos, capítulo 20, do verso 17 a 38. Patara, localizada na costa da Lícia, 60 quilômetros ao sul de Mirra, Patara possuía um porto, da onde o apóstolo embarcou quando se dirigia a Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária, Atos 21, verso 1 e 2. Nessa cidade, ele conheceu o famoso oráculo de Apolo. Atualmente, Patara não passa de um lugar onde predomina ruínas. Tiro, antigo porto fenício, localizado ao sul do Sidom, ao monte, próximo ao norte do Monte Carmelo. Na antiga cidade de Tiro, era um famoso centro comercial. De regresso de sua terceira viagem, Paulo permaneceu com os cristãos em Tiro, Atos 21, verso 3 a 7. Ptolemaida, cidade portuária da Palestina, onde Paulo desembarcou quando concluiu sua terceira viagem missionária, Atos 21, verso 3 a 4. Hoje é chamado de Acre, fica ao norte de Israel. Cesareia, nessa cidade, ficou Paulo em companhia do evangelista Felipe, e ali foi predito que ele seria encarcerado em Jerusalém, na casa de Felipe, pelo profeta Ágapo. Atos 21, verso 13. Paulo diz: estou pronto para ser preso e até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Marque-se para certo e para errado. Como nas duas vezes anteriores, Paulo partiu de Antioquia de Pisídia para a sua terceira viagem missionária. Errado, né? Não é Antioquia de Pisídia, é Antioquia da Síria. Atos, aqui está errado. O trabalho de evangelização na Grécia foi bastante árduo, porque a língua romana era a língua franca na época. Errado novamente. Em Mileto, Paulo comoveu os anciões a anunciar que não mais viriam o rosto dele, conforme Atos 20, 17, 38. E na terceira viagem, estando em Cesareia, na companhia de Filipe, Paulo recebeu o anúncio que seria preso quando chegasse em Jerusalém. Certo? Vamos para o texto 5, a viagem de Paulo a Roma. A maioria dos estudiosos não considera a viagem de Paulo a Roma como um empreendimento missionário, porque ele estava preso. Mas outros consideram sim, porque nessa quarta jornada Paulo evangelizou no barco, parou na ilha de Malta, ganhou, né? Olha a pequena ilha de Malta aqui, onde o navio naufragou, tá vendo a ilha aqui, ó, de Malta, perto da Cilícia, e Paulo realizou obras de conversão maravilhosa. Nessa última viagem, Paulo vai seguir um percurso de 2.700 quilômetros. Não é? Ele parte do porto de Cesareia, depois está preso em Cesareia Marítima. Paulo vai partir do porto de Cesareia
para essa viagem, vai a Rhodes, vai seguir até chegar na ilha de Malta. Olha o quanto Paulo vai percorrer pelo mar Mediterrâneo. Do porto de Cesareia, o apóstolo embarcou com outros prisioneiros destino a Roma. E Cesareia ficava 40 quilômetros ao norte de Samaria. A Mirra, que era o porto da cidade de Lícia, na Ásia Menor, onde Paulo fez uma pausa da sua viagem a Roma. Depois de lá, eles partiram de Bons Portos, que fica na costa meridional dessa ilha de Creta, essa grande ilha grega. Então Paulo parte daqui de Creta, de Bons Portos, e era inverno, eles deveriam invernar lá, mas não deram atenção ao que Paulo falava. E aí, devido a eles tiveram essa tempestade, que durou mais 14 dias, não é? E foram parar nessa pequena da ilha de Creta, olha aí, pelo mar Mediterrâneo, eles foram parar aqui na ilha de Malta, tá vendo? Mais de 14 dias para chegar até a ilha de Malta. E ali, o apóstolo Paulo evangelizou os habitantes. Eles não eram cidadãos romanos, eram considerados bárbaros, e nem gregos, né? Bárbaros eram aqueles que não falavam a língua, por isso era chamado de bárbaros. E ali Paulo, então, evangelizou. Na ilha de Malta encontra-se a Baía de São Paulo, onde o barco ancorou, que hoje é venerada. Dali da ilha de Malta, Paulo partiu da ilha de Malta, Paulo parte para Siracusa, da Sicília, não é? Aí, ó, Siracusa, na ilha de Sicília, localizada na cidade onde Paulo permaneceu 3 dias em sua viagem a Roma. E dali Paulo vai para Régio, que já é no sul da Itália, cidade localizada no sul da Itália, e Paulo sobe para Puteoli, que é o porto italiano, ó, na Baía de Nápoles, hoje é Nápoles, Puteoli, e ali permaneceu, na cidade de Puteoli ali. E dali Paulo vai a Roma. Olha só que viagem, não é? A antiga rainha do mundo achava-se em Roma, edificada à margem esquerda do rio Tibre, sobre 7 colunas. A cidade é mencionada em Atos, na epístola de Paulo aos Romanos, que é a segunda epístola, que dali ele escreve a segunda epístola a Timóteo. No tempo de Pompeu, muitos foram judeus levados a Roma como cativos por ele, e reservava um território à margem direita do rio Tibre, a colônia judaica, em Roma. Eles gozaram de favores como Júlio César, Augusto, mas no tempo de Cláudio expulsou os judeus de Roma. Atos 19:8 fala de um casal, Priscila e Áquila, que vieram de Roma. Os editos imperiais apenas duravam durante a vida do imperador. E quando Cláudio faleceu em 54, os judeus puderam retornar a Roma. Por isso Paulo chega em Roma. O apóstolo, ali em Roma, esteve preso por 2 anos. Era uma prisão domiciliar, numa casa onde ele alugara. E ali ele divulgava o evangelho. Portanto, nós consideramos essa viagem de Paulo a Roma como a 4ª viagem missionária dele. E embora preso, Paulo jamais deixou de anunciar o evangelho. Lemos isso em Atos 28, 16 a 20. Paulo prega o evangelho com toda a liberdade. Eu vou ler Atos 28, né, para mostrar a liberdade com que Paulo prega em Roma. Diz aqui, pregando, Atos 28, 31, e o livro termina assim: pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Por isso, consideramos essa viagem de Paulo também como uma viagem missionária. Vamos então aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B, cidade onde Paulo embarcou para ser julgado pela principal corte romana do Império. Letra C, Cesareia. Lugar onde ocorreu o naufrágio do navio quando o apóstolo Paulo se dirigia a Roma. Malta, ilha de Malta. Letra A.
porto onde Paulo permaneceu por uma semana antes de chegar a Roma, também usado pelos exércitos romanos em suas conquistas, não é? Adventos, antes do advento de Cristo. Aqui é Puteoli, letra D, que é o porto de Nápoles hoje, onde Paulo encontrou uma considerável colônia judaica, apesar das perseguições de Cláudio aos judeus. Letra B, Roma. Vamos à revisão da lição. Foi o ponto de partida para as 3 viagens missionárias empreendidas pelo apóstolo Paulo. Ponto de partida para as 3 viagens missionárias. Letra C, Antioquia da Síria. Importante cidade missionária, Antioquia da Síria. Cidade da Macedônia, onde se deu a conversão de Lídia, o carcereiro, primício trabalho apostólico na Europa. Letra A, Filipos, a famada cidade grega, onde Paulo proferiu o memorável discurso no Areópago perante os filósofos epicureus e estoicos. Nele havia um altar ao Deus desconhecido. Letra C, Atenas, grande centro comercial. A cidade era conhecida também como a terra do luxo, licenciosidade, devido ao culto a Vênus, que se fazia acompanhar de vergonhosos ritos. Essa cidade é Coríntio, letra D. E nessa cidade, ao sudoeste da Macedônia, havia uma nobre comunidade judaica que conferia a escritura tudo que Paulo pregava. Letra B, Bereia. Em sua 3ª viagem missionária, Paulo aqui esteve para a evangelização do país. Atos 20, verso 2, trabalhou bastante em virtude de ser o grego a língua franca dessa época. Aqui, sua 3ª viagem, Atos 20, verso 22, verso 20, verso 2, Grécia. Letra B, Grécia. Na 3ª viagem missionária, estando na cidade em companhia de Filipe, Paulo recebeu o anúncio que seria preso quando chegasse a Jerusalém. Aqui é Mileto, letra D, Mileto. Perdão, letra A, Cesareia, foi Cesareia. Mileto é outra. Paulo esteve na praia de Mileto. Aqui é Cesareia. Ele anunciou que nunca mais veriam o seu rosto. Mas 10:28, resposta correta, Cesareia. Na ilha do Mediterrâneo, cujos habitantes eram tidos por bárbaros, mas foram extremamente generosos com Paulo e os demais náufragos na sua viagem a Roma. Letra D, Malta, a pequena ilha de Malta, onde Paulo esteve. Muito bem, vamos agora para o teste número 5, o teste dessa lição. Nós falamos em muitas coisas de história, de geografia, falamos dos impérios mundiais nessa lição. Muita coisa foi falada e você, bom de gravar essas aulas no YouTube, que você pode assistir essas aulas quantas vezes você quiser. Além do mais, você deve pesquisar e visitar as cidades. Eu visitei algumas cidades de Paulo, quando eu estive na Grécia, na cidade de Corinto, e aqui atrás de mim, eu tenho um livro das viagens missionárias, cidades por onde Paulo passou. Eu não vou ali puxar que tá mais embaixo o livro, mas são lugares interessantes de se visitarem. E se você um dia tiver a oportunidade de viajar, eu particularmente gosto de viajar em cidades que têm a ver com a Bíblia. Então já estive em Corinto, você pode ver a cidade de Corinto no meu canal do YouTube, na Grécia, em Atenas, cidades por onde Paulo passou. E lá a gente sempre encontra livros acerca das viagens de Paulo. Vamos ao teste de número 5, teste da nossa lição. Citado pela primeira vez na Bíblia, em Josué 10:1, Jerusalém recebe outros nomes. Aqui todas estão corretas. Jebus, cidade de Davi, Ariel, lareira de Deus, cidade do grande rei, cidade da justiça, cidade santa, todas elas estão corretas. Então, letra D, todas estão corretas, letra D. Segundo, Jerusalém tornou-se capital de Israel em torno do ano 1000 a.C. E seu apogeu, letra A, foi no reinado de Salomão. O
reinado de Davi e Salomão, mas o apogeu mesmo foi no reinado de Salomão. Lembra-se também que no reinado de Ezequias a cidade ainda cresceu mais ainda. Mas aqui letra A no reinado de Salomão. Então a primeira letra D, segunda letra A, terceira. No ano, agora é por certo e errado, no ano 5º do reinado de Roboão, Jerusalém foi saqueada por Sisaque, rei do Egito. Certo, letra A, certo. Quarta, o mais funéreo acontecimento relacionado à história de Jerusalém foi sua destruição em 586, empreendida por Nabucodonosor, quando também o templo foi derribado. Certo, letra A de certo. Após 70 anos de exílio babilônico, Jerusalém foi reconstruída por Esdras e Neemias, ressurgindo o templo mais suntuoso e importante, erigido por Salomão. Errado, aqui está a letra errada, a cidade foi reconstruída, mas não tem nada a ver com o templo. Então, letra B, errado. 5 está errado, B. Sexto, considerado uma das metrópoles mais antigas do mundo e famosa por suas fortificações, Jericó foi a primeira da cidade conquistada pelos israelitas. Aqui está certo. Sexta, certo. Vamos à sétima. A cidade de Belém encontra-se a 10 quilômetros leste de Jerusalém. Seu nome na língua hebraica significa casa de pão. Certo. Aqui é certo. Um detalhe, é chamado casa de pão por os hebreus, mas os palestinos chamam casa de carne, porque Jesus é o pão da vida, o sentido halem é pão mesmo, mas eles chamam casa de carne porque Jesus diz comer a minha carne. Então, casa de carne também para os palestinos. Tá certo, a sétima. Oitava, a posição geográfica de Belém lhe foi permitido ser uma fortaleza natural a 800 quilômetros, a 800 metros acima do mar, é a cidade natal do rei Davi e de Jesus. Bom, Jesus é de Belém, né? Letra A. E Davi também, letra A. Cristo é chamado de Nazareno por ter sido criado na cidade de Nazaré. Letra A, certo. A cidade escolhida por Jesus por ser o centro do seu ministério é Cafarnaum. Certo novamente. Letra A. Por pregar o evangelho, João foi detido, transferido para Patmos, no mar Egeu, aqui é o apóstolo João, e onde recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse. Certo também. 12. Por causa de sua idolatria, por abrigar o templo de Deus Diana, Éfeso foi uma cidade difícil de ser evangelizada, e a igreja aí fundada foi pouco doutrinada. Exato. Éfeso foi difícil, mas foi pouco doutrinada, está errada, a expressão está errada. Éfeso foi bem doutrinada. Então, letra B, errada. Paulo ensinou ali quase 3 anos na escola de Tirano. Então, foi bem doutrinada. 13. Tida como a igreja das regiões celestiais, onde Paulo ficou 3 anos. Letra A, Éfeso. Lugar onde foi predito a Paulo que seria encarcerado em Jerusalém. Letra D, Cesareia. 15. Local do naufrágio de Paulo, cujos habitantes lhe foram generosos. Letra B, Malta, pequena ilha de Malta. E 16, cidade que Paulo foi executado por sua atividade evangelística. Letra D, letra C, Roma. Letra C, Roma, cidade onde Paulo morreu, cidade de Roma. Bom, com isso nós terminamos mais uma matéria. Procure a secretária para fazer a sua inscrição para a próxima matéria da ETAD. Se você não é aluno da ETAD e tem assistido esses vídeos, quer se matricular, quer acompanhar as aulas via YouTube em qualquer parte do mundo que você tiver, Brasil, Europa, Estados Unidos, Costa Leste, Oeste, você pode assistir às aulas pelo canal do YouTube. As provas pode fazer eletronicamente na sua casa. Nos procure, nos contate, diga que quer se matricular no curso da ETAD, esteja onde você estiver, Europa, Brasil, Estados Unidos, Costa Leste, Oeste, se matricule no curso da ETAD, faça sua matrícula conosco e você pode estudar via YouTube, via plataforma eletrônica, fazer os testes via
tudo eletronicamente, não importa o lugar do mundo que você esteja. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, se matricule, e agora com esse YouTube, com a plataforma eletrônica, não importa em que lugar do mundo você esteja, você pode estudar e se matricular. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus, seja nosso aluno, aprenda conosco. Não é que nós somos o melhor professor do mundo de forma alguma, mas você vai aprender muita coisa aqui nesse canal, e subscreva o meu canal, PR Eugênio Piacentini. Há vídeos, há viagens à Terra Santa, Egito, Grécia, Roma, tudo você pode ali encontrar. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos por mais uma matéria concluída do curso da ETAD, pelo estudo da tua santa e gloriosa palavra. Abençoa grandemente os teus filhos que têm estudado em qualquer parte do mundo onde eles estiverem. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, procure-nos e matricule-se para a próxima matéria do curso da ETAD.